Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para resolver as duas últimas questões do último grupo do exame de Físico-Química A do ano 2015, primeira fase, a questão número 3 e também a quarta questão, ou melhor, a questão 3 tem duas alíneas, a 3.1 e também a 3.2, são as duas últimas questões do grupo 6 do exame, né? A questão número 3 diz-nos o seguinte: depois de terem realizado a titulação, isto vem no seguimento da titulação da linha 1 e 2, do mesmo grupo, este grupo todo era em volta desta titulação. Depois de terem realizado então a titulação e determinada concentração de ácido clorídrico, o professor disse aos alunos que a solução de ácido clorídrico que tinham utilizado era uma solução padrão. Na figura 6 nós podemos visualizar a curva teórica da titulação de 50 cm3 de ácido clorídrico com a adição, né, da base, do hidróxido de sódio, que foi neutralizando o ácido. Reparem que este gráfico aqui no eixo vertical dá-nos o pH, no eixo horizontal nós temos o volume de titulante, que neste caso é o hidróxido de sódio, adicionado. Quando o volume de titulante adicionado é zero, quer dizer, quando eu não adicionei nada, aquele pH é exatamente o pH da solução de ácido clorídrico. À medida que nós vamos com a bureta vertendo algumas gotas desta solução de hidróxido de sódio, o pH vai aumentando, mas quer dizer, isto não é um crescimento linear, vai aumentando muito lentamente numa fase inicial, né, que vocês adicionam, titulante, e há de chegar assim aqui a uma certa quantidade, onde nós temos aqui uma variação brusca de pH. Nesta variação brusca de pH encontra-se exatamente aquilo que a gente designa de ponto final da titulação. O ponto final da titulação é o ponto onde o indicador que nós colocamos no titulado, lá no balão de Erlenmeyer, com o titulado, nós inserimos um indicador, e este indicador tem uma faixa de viragem que é a variação de pH, que ele, atingindo esse pH, muda de cor, e esse indicador deve ter uma faixa de viragem dentro da variação brusca de pH, que seria assim aqui o pH mais ou menos, né, entre 4 e 10. Qualquer indicador que tenha uma faixa de viragem dentro desta variação de pH, de 4 a 10, podia ser de 4 a 5, 4 a 6, 6 a 7, 8 a 9, qualquer coisa, qualquer indicador com esse tipo de faixa de viragem servirá para identificar o ponto final da titulação. Bem, nós aqui no gráfico, na curva está assinalada a zona de viragem do indicador, já falamos um bocado sobre isso, do ácido base, verde, o indicador chama-se verde de bromocresol, né? E na questão 3.1 pedem-nos o seguinte: apresenta então uma expressão numérica que permite calcular o erro relativo em percentagem cometido pelos alunos na medição de titulante gasto até ao ponto final. Bem, nós temos que determinar aqui, ou melhor, temos que escrever apenas a expressão, nem sequer temos que determinar o erro, só temos que apresentar uma expressão numérica que permita calcular o erro, nada mais. Então eu tomei a liberdade de colocar aqui os dois erros normalmente estão associados. Aliás, para determinarmos o erro relativo, nós precisamos de determinar em primeiro lugar o erro absoluto, porque o erro absoluto é o módulo da diferença entre o valor de medição, onde este valor de medição é o valor medido experimentalmente, é aquele que realmente, neste caso, os alunos obtiveram, e o valor exato é uma espécie de valor teórico, ou seja, seria o valor teórico quando nesta titulação nós atingirmos o ponto final. Ou seja, este valor experimental nós vamos obter do enunciado, né? Penso que tínhamos aqui atrás, exato, está aqui, né? Está aqui o volume de titulante gasto até atingirmos o ponto final. O volume deste titulante foi então 24,60 cm3. Eu vou colocar então
aqui, ou seja, o valor da medição medido experimentalmente é exatamente igual a 24,60 centímetros cúbicos. Quanto ao valor exato, nós vamos ter que extrair esse valor exato desta curva teórica que nos deram aqui. O valor exato seria o valor no ponto final da titulação, que é aqui dentro desta viragem brusca de pH, né? Fazendo então aqui a leitura, são 25 centímetros cúbicos. Ou seja, o valor exato são exatamente iguais, ou é exatamente igual a 25,00 centímetros cúbicos. Mediante o valor de medição e o valor exato, calculamos o erro absoluto. Para cálculo do erro relativo, que é o que nos estão a pedir, o erro relativo é exatamente a razão, ou o quociente, entre o erro absoluto, nós vamos obter através deste cálculo, e o valor exato da grandeza, que é o valor teórico. Se depois queremos isto em percentagem, então é esta razão, multiplicamos por 100. Vamos então determinar o erro absoluto, em primeiro lugar. O erro absoluto, absoluto, será então igual ao módulo, né, ao valor absoluto, do valor experimentalmente medido, o valor da medição, que é 24,60, menos o valor exato dessa grandeza, seriam 25,00. Isto em módulo, reparem que aqui em módulo o módulo vai dar positivo, mas o cálculo cá dentro dá negativo, então eu posso dizer que o erro absoluto, para que isto fique positivo, troco os sinais, né? Troco os sinais e então teria 25,00 menos 24,60. Posso fazer isto, porque o módulo garante o valor positivo, né? Como cá dentro a expressão daria um valor negativo, eu posso retirar o módulo trocando os sinais aos termos que estão aqui dentro do valor absoluto. Quanto ao erro relativo, que é o que me estão exatamente a pedir, é só agora indicarmos a expressão e o problema está imediatamente resolvido. Este erro relativo será então igual ao erro absoluto. O erro absoluto são 25,00 menos 24,60, a dividir então pelo valor exato, que são 25,00 vezes 100, e aqui só nos pediam a expressão, não nos pediam para calcular esse mesmo erro, seria só a expressão, e então o exercício está resolvido. Passemos então à segunda questão desta questão 3. Diz-nos o seguinte: com base na informação fornecida na figura 6, justifique a seguinte afirmação: o indicador verde de bromocresol pode ser utilizado para assinalar o ponto de equivalência da titulação em causa. Vocês aqui às vezes têm algumas dúvidas nestes casos, são perfeitamente normais, que quando nós temos um ácido forte, que é o ácido clorídrico, vamos titular esse ácido forte com uma base forte, que é o hidróxido de sódio, o pH no ponto de equivalência seria, se estivermos a 25 graus, né, seria 7, né, um pH neutro, porque o sal resultante da titulação é um sal neutro. Vocês, se o pH é 7, como é que eu posso colocar aqui um indicador com uma faixa de viragem entre 3,9 e 5, qualquer coisa? Como é que isso vai funcionar se o pH no ponto de equivalência é 7? E eu vou meter aqui um indicador compreendido com pH compreendido entre 3,9 e 5, qualquer coisa. A ideia dos indicadores, vocês têm que introduzir na solução um indicador que tenha uma faixa de viragem compreendida na variação brusca de pH. Ou seja, nesta variação de pH, vocês têm que escolher qualquer indicador que tenha uma faixa de viragem compreendida entre, neste caso, 3,9 e, mais coisa menos coisa, 10. Este serve porque está dentro desta variação brusca de pH. Há outros que serviam, por exemplo, 6 a 7 também servia, 7 a 8 também servia, 8 a 9,5 também servia. Qualquer indicador que esteja dentro desta variação brusca de pH servirá para identificar o ponto final da titulação. Serve para identificar, porque nesta variação brusca, quer dizer, a adição de titulante mínima faz logo o pH disparar. Por isso é que, a nível de
indicadores ácido-base, vocês escolhem um indicador dentro desta variação brusca de pH. Por isso é que este indicador verde Brume-Cresol serve o propósito, porque a sua faixa de viragem está compreendida nesta variação brusca de pH. Ok? A ideia é mesmo esta. Tomei então a liberdade para responder assim de uma forma mais extensa, estar a escrever isto tudo no vídeo. Eu não tenho paciência para muitas escritas, se for fazer cálculos tenho, agora para estar a escrever textos, não tenho muita paciência. Então escrevi à parte e depois coloquei aqui. Dariam então uma resposta, mais ou menos, não é? Deste tipo. Há uma variação brusca de pH no ponto de equivalência, né? No ponto de equivalência. Há uma variação brusca de pH, a zona de viragem. Reparem uma coisa, o ponto de equivalência é esta variação brusca de pH, quando o ácido, neste caso, foi neutralizado. O ponto final é aquele ponto onde o indicador muda de cor. Essa é que é a diferença de ponto de equivalência e ponto final. A zona de viragem do indicador está contida nesta zona de variação brusca de pH, pelo que se pode então utilizar o indicador referido, que é o indicador verde de Bromo-Cresol. Fico-me então por aqui. Terminei com este vídeo a resolução do exame de 2015 da primeira fase. Faltam ainda mais ou menos 20 dias para o exame. Tenho algum tempo para resolver também o exame da segunda fase. Farei isso então nos próximos dias, resolver o exame da segunda fase, porque assim penso que vocês terão uma base sólida para atacarem o exame que aí vem. Tchauzinho a todos e até daqui a pouco, porque vou começar a fazer a segunda fase. Abração.